Fala meu irmão, fala minha irmã, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal O Peregrino. Hoje eu quero falar com você sobre um texto que está escrito lá na carta aos Hebreus, no capítulo 3. Naquele texto, o autor da carta, ele diz ao povo de Israel, ele traz uma mensagem a respeito da dureza dos seus corações e da incredulidade daquele povo. A gente sabe muito bem que o povo de Israel sempre foi cego espiritualmente. Eles não conseguem enxergar e ver na pessoa de Jesus a vinda do Messias. E ali o autor traz algumas advertências a eles em relação a isso, fazendo uma comparação muito interessante com o que aconteceu com o povo do Egito, quando saiu do Egito. Vamos começar a ler do verso 7 ao 11, para a gente depois fazer uma análise sobre isso. Ali diz o seguinte: assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, eu me indignei contra essa geração e declarei: o coração desses está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei a minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Aqui o autor, ele diz que o descanso seria a terra prometida que Deus estava conduzindo o povo de Israel para Canaã. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que durante todo esse trajeto do êxodo, o povo sempre se demonstrou um povo extremamente perverso, que se rebelou contra Deus, de coração duro. A gente sabe que foi um povo que tentou Deus o tempo todo, colocando Deus à prova. Mesmo Deus fazendo para eles milagres sobrenaturais, como nós vemos na própria narrativa do Êxodo, abrindo o Mar Vermelho, dando água, comida, vencendo guerras por eles. E tudo isso por conta de uma natureza de um povo reclamão, ingrato, muitas das vezes que se comportava de forma totalmente desobediente, rebelde, um povo ligado à idolatria, por costumes adquiridos durante o período de escravidão no Egito. E por fim, Deus então se ira contra eles e diz que aquela geração, por conta do seu coração pervertido, por conta da sua dureza, por conta da sua incredulidade, não entraria na terra prometida. Agora vamos continuar a ver aqui o que o autor nos diz. No verso 12 ele diz o seguinte: irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ou seja, aqui ele está dizendo exatamente isso. Cuidado para que nós não sejamos como aquele povo foi, para que nós não tenhamos o mesmo coração perverso. O coração perverso é um coração que detesta alguma coisa, que vira as costas para aquilo ali. E era o que eles estavam fazendo com Cristo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Coração embrutecido, um coração fechado, um coração bruto, cascudo, aonde nada entra, nada penetra, ele cria aversões a determinadas coisas exatamente por conta do pecado que ele reside. Por quê? Passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé nele depositada desde o início. Ou seja, para sermos participantes de Cristo, nós temos que nos apegar a ele mediante a fé. Temos que crer em Cristo Jesus. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. E agora é interessante que ele vai fazer aqui um jogo de perguntas, mas responde com outras perguntas, para o povo fazer uma reflexão, para que possamos fazer uma reflexão. Olha só. Ora,
quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram os que caíram no Egito, guiados por Moisés? Outra pergunta. E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveria de ingressar no repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? E aqui então é muito interessante, porque ele está chamando o povo para uma reflexão no seguinte sentido: olha, aquilo tudo que aconteceu não foi com eles? E Deus não se irou com eles, mas foi com eles, não é conosco. Que nós não sejamos iguais. Nós temos a oportunidade de sermos diferentes. Nós não precisamos agir como eles, porque a ira de Deus não é contra nós, é contra eles. E aí ele conclui, olha que interessante, no 19, ele usa até aqui: concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Uau! Amados, olha que coisa interessante. Então a gente poderia teoricamente resumir esse contexto numa seguinte frase: a incredulidade me afasta da bênção. Só que seria, vamos assim dizer, insuficiente se eu não dissesse para você que a bênção não é simplesmente algo que você pode ter aqui nessa terra, nessa tua vida corpórea. A bênção é algo muito maior que Deus tem para mim e para você, para a nossa vida, se a gente tão somente crer em Cristo Jesus. A bênção é uma vida eterna com Deus. A vida eterna nós sabemos que ela vai acontecer para todos nós. A diferença é se a minha vida eterna vai ser nos céus, com Cristo, ou se ela vai ser no inferno. O que vai definir isso é você não ter um coração duro, é você não ter um coração perverso, é você não ter um coração incrédulo em Cristo Jesus. Hoje eu estava lendo uma mensagem muito interessante, que ela diz o seguinte: não existe destino incerto para quem sabe qual é o caminho a tomar. Ei, presta atenção. Nós sabemos qual é o caminho. Ele é o único caminho. Não existe outro. Por isso, se você está ouvindo essa mensagem e você ainda não aceitou Jesus, você não conseguiu entender porque o seu coração está duro, está embrutecido, peça para que o Espírito Santo abra as suas vistas, que você saia dessa cegueira espiritual e que você consiga enxergar tudo que você tem para receber a partir do momento que Cristo entrar na sua vida. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela, curte, segue a gente no canal, vai acompanhando os demais vídeos. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.